Olá, boa noite! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais uma live da série Praticando a Teoria aqui na página. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Vou dar um tempinho para o pessoal entrar e conseguir se acomodar, que os próximos minutos a gente vai ficar juntos falando de um tema bem bacana, que é como liderar talentos com TDAH. A gente já vai descobrir o que é esse transtorno e eu vou trazer um especialista fera no assunto. Então, boa noite, Dânia, boa noite, Camis, boa noite, o Matuto, página muito bacana que eu sigo, o Matuto Digital, adoro. Just One, Pati, boa noite. Boa noite. Temos até uma pessoa de outro país aqui, da Itália, buonasera. Muito bem, pessoal, feliz de estar aqui com vocês. Boa noite, Fernanda, Vivian, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma live da série Praticando a Teoria. O tema de hoje é como liderar profissionais com TDAH. E o nosso convidado de hoje vai desmistificar esse transtorno dentro do mundo corporativo. Vai ser sensacional. Então, boa noite, fique conosco, não vá embora. Dê o prazer e a honra da sua presença na nossa live, que começa agora às 19 horas e vai até às 19h45. A gente vai ter meia hora de conteúdo, das 19 às 19h30, e aí nos minutos finais para vocês terem a chance de interagir, mandarem perguntas. Eu sei que é um tema que foi muito pedido aqui na página, muito. Como liderar talentos com TDAH. TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e está presente não somente em crianças, mas também adultos. E o objetivo dessa série de lives que tem aqui na página, que é o Praticando a Teoria, é exatamente levar para o mundo corporativo dicas práticas e que também tenha um efeito positivo nas trajetórias profissionais. E eu fico muito orgulhosa de ter você aqui comigo, porque com certeza você que está aqui é um agente de mudança. É uma pessoa que está aí preocupada com a sua capacitação, você está preocupado e também engajado em ser protagonista da sua carreira e, melhor ainda, você vai disseminar isso para outras pessoas. Então, todo mundo já está acomodado? Meu convidado já chegou, já está aqui na sala. Vou convidá-lo, conectá-lo e a gente já segue com o nosso bate-papo. Lá, conectando o nosso convidado. Sala ficando cheia. Olá, Laiane. Olá, Bianca. Olá, Yuri. Tudo bem? Eu estou bem, e você? Tudo ótimo por aqui também. O áudio funcionando direitinho, iluminação, tá tudo ótimo. Boa noite a todos. Que Vamos bom, falar hoje Yuri. um pouquinho sobre TDAH. Que bom, Yuri. Muito obrigada pela sua presença aqui. É uma honra ter você aqui. Esse é um tema, Yuri, eu quero apresentar você para os nossos espectadores. Esse é um tema que é algo que eu quero muito que seja difundido no mundo corporativo. Vejo pouquíssimas pessoas falando a respeito. E eu quero contar um pouquinho do porquê que eu sigo a sua página. Então, olha só, pessoal, eu sigo o TDAH Descomplicado, Yuri Maia, nosso super convidado de hoje. E o meu filho, ele tem alguns sintomas de TDAH. Não tem o diagnóstico, porque não é um diagnóstico simples de ser feito, mas eu percebo alguns comportamentos. E então, esse foi o primeiro motivo. O outro motivo é o seguinte. Eu percebo dentro da minha equipe, Yuri, pessoas com sintomas de TDAH. Por que eu digo sintomas? Eu não tenho capacitação médica para falar se a pessoa tem ou não um transtorno. E uma dessas pessoas, Yuri, me confidenciou que tem TDAH e foi tratada quando criança com medicação. E aí, Yuri, um mundo se abriu para mim. E eu me sinto responsável em difundir esse tema, já que sou especialista em liderança humanizada e tenho esse movimento muito forte de levar para o mundo corporativo essa responsabilidade e esse olhar para o colaborador de uma forma muito mais holística. E aí, quando eu vi a sua página, eu pensei, exatamente o Yuri que vai me ajudar nessa missão de contar para as pessoas algumas dicas práticas de como liderar profissionais com
TDAH. Então, boa noite para você que está chegando. Traz sua água, seu café, se acomoda aqui conosco. A gente vai ter meia hora de conteúdo das 19 às 19h30 e depois 15 minutinhos, aí 10 minutos, para que a gente tire as suas dúvidas. E o Yuri vai dar essa aula incrível. Yuri, o palco é seu. Muito obrigada. Muito obrigado, Bianca. Gente, boa noite para quem está entrando agora. Aqui está ao vivo pessoas que seguem o TDAH Descomplicado e também seguem o seu programa, seguem o seu canal. Bom, esse tema do TDAH no mundo corporativo, ele é realmente um tema que é pouquíssimo difundido, é inversamente proporcional à sua urgência, à sua prioridade, à sua importância. Porque os TDAH estão ali. Eu te digo, se você tem uma empresa com 20 funcionários, no mínimo um será, se não for mais, né? A gente tem aí por volta de 7% da população mundial, então a gente diz que numa turma da escola de 25 alunos, 2 a 3 são, né? De 30 alunos, pelo menos 3 são, e por aí vai. Então, isso não é diferente no mundo corporativo, né? E são pessoas que precisam entender a importância de se aceitar. O mundo precisa entender melhor a questão do TDAH para saber como lidar, para que não precise mais, num futuro promissor, pessoas terem que confidencializar aquilo que elas são. Não que isso seja necessariamente assim, eu tenho vergonha, mas às vezes pode ser uma questão de medo. Medo porque são pessoas que geralmente passaram por um histórico de desempenho acadêmico fraco. Poxa, todo mundo tira nota melhor que você. Olha seu irmão como está lá na frente, você está aí capengando, está andando em círculo, tal. E isso vem da fase escolar, na adolescência, e vai onde? Mercado de trabalho. Então são pessoas que acham que o seu trabalho não é suficiente, acham que a sua competência não é suficiente, acham que a sua opinião não é importante, e por aí vai. Então, para sobreviver nesse mundo, elas muitas vezes escondem isso, né? Por uma questão mesmo de um pouco de medo, talvez. Eu tenho até uma história para contar antes da gente entrar nessa questão aí, sobre um vídeo que eu fiz logo no início do canal, sei lá, estava com uns 4 meses de canal, eu fiz um vídeo sobre TDAH e mercado de trabalho, né? E eu contei a minha história e eu comecei com uma pergunta polêmica. Você aí que tem TDAH e está no mercado de trabalho, você deve ou não deve contar para o seu chefe que você tem um transtorno? E eu falei deve. E expliquei por quê em todo o vídeo. Só que aí, uns 3, 4 meses depois, veio um comentáriozinho no YouTube dizendo assim, Yuri, por conta de seguir esse vídeo, de ver esse vídeo, criei coragem, falei para o meu chefe, né? E acabou que ele acredita que seja por isso, que poucas semanas depois ele foi demitido. Aquilo me trouxe uma coisa assim, olha, me fez refletir, né, sobre a importância da gente orientar e ser influenciador de alguma forma, mas eu pensei da seguinte maneira, olha, mais do que um rótulo numa sociedade que talvez não esteja preparada para aprender essas novas abordagens, né, a respeito de transtornos e tudo mais, até o Asperger mesmo, que é um autismo leve, que pessoas que vão trabalhar no mercado de trabalho e tudo, é importante que a gente diga como você deve preparar as pessoas ao seu ambiente para entenderem as suas dificuldades. Não são limitações, são dificuldades. Então, como é que eu julgo isso? Como é que eu vejo isso? Eu acredito que a pessoa que tenha TDAH, ela deve se ater à sua dificuldade específica. Ela deve primeiro mapear, primeiro ela tem que se conhecer, tá? E aí eu acho que vem muita importância do tratamento. O tratamento não é só medicamento, não. O tratamento é todo o sistema. Medicamentos, se for o caso, acompanhamento com os profissionais e principalmente a terapia. Porque na terapia que você vai se conhecer, vai entender suas dificuldades, vai saber lidar com elas. Então é importante que você chegue, de repente, para o seu chefe e fale, olha, eu tenho uma determinada dificuldade, eu estou numa área da empresa que às vezes eu fico um pouco impaciente com barulho e tudo, está um pouco difícil de focar, e aí você já propõe uma solução. Posso trabalhar num outro local? É possível carregar essa parte aqui mais específica para um outro horário? Enfim, você propõe mudar de locais, local físico ou mesmo de departamento numa empresa, você conversa com o teu chefe abertamente, dizendo assim, olha, eu tenho certeza que ali meu desempenho poderia ser muito melhor. E aí você vai lhe dando estratégias para poder levar essa situação e ter um determinado ganho. Se você vira para uma pessoa que não entende nada sobre o transtorno e fala, olha, eu tenho uma coisa que ainda tem um nome bastante controverso, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Por que controverso? Porque existem já estudos recentes
que dizem que talvez esse nome, talvez, tá, possa cair em desuso no futuro, porque na verdade seria algo como uma síndrome da hipervigilância. Então você tem atenção, focos atencionais curtos, volúveis. Então você consegue, por exemplo, eu estou aqui focado em você, focado no meu tema. Aqui na minha frente tem um bloco de notas com algumas coisinhas para eu não esquecer, né, que eu tenho que colocar. Mas o meu Facebook está aberto ali atrás e me mandaram uma mensagem inbox no Instagram. Imediatamente pulou um pop-up ali com um texto. Eu virei o olho, comecei a ler o texto e assim, gente, não posso me perder. Aí eu travei, voltei a minha atenção para cá e foquei aqui, entende? Então isso acontece o tempo inteiro. Às vezes a diferença entre você conseguir ter um desempenho muito bom, terminar a tarefa a tempo, de você distrair com alguma coisinha que não deveria e se perder no fio da meada. Bom, dessa forma, então... Posso tirar uma dúvida? Claro. E aí eu vi que tem bastante gente entrando, obrigada, seja bem-vindo e bem-vinda. Essa é uma live da série Praticando a Teoria, que acontece aqui na minha página, bianca.machado.rh, e o nosso convidado de hoje é o Yuri Maia, e ele é criador do portal TDAH Descomplicado. Então é uma página excelente voltado para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E a ideia aqui é a gente falar sobre como liderar talentos que apresentam esse transtorno diagnosticado ou alguns sintomas que levam a crer que o profissional tem o TDAH. O objetivo aqui é conseguir ajudar a liderança e ajudar também colegas de trabalho a identificar as dificuldades que um profissional que apresenta TDAH tem e a gente possa ser um facilitador, promovendo aí um clima melhor de trabalho. A minha dúvida, Yuri, é a seguinte: como é que eu faço para identificar se a pessoa tem o TDAH? Imagina que eu sou uma líder de equipe ou meu par me parece um pouco distraído. Quais são essas dificuldades? Como eu percebo isso? Bom, seria mais ou menos semelhante a uma dica que eu costumo dar para os professores que possam identificar sinais nos seus alunos. Existem sinais muito clássicos, tá? A dificuldade extrema em manter a atenção sustentada, né? Você não tem uma dificuldade muito grande de se organizar, de priorizar tarefas. Geralmente são pessoas naturalmente desorganizadas. Se não estiverem no nível muito avançado de ajuda, de buscar ajuda com ferramentas, com agendas e lembretes e post-its e tudo mais, são pessoas bastante desorganizadas. Pessoas que costumam, às vezes, ser um tanto impulsivas na hora de falar, né? Às vezes interrompe muito, ou então tenta ou monopoliza, ou está out, ou está totalmente integrado, ou está fora da conversa, viajando, né? Então, são alguns comportamentos de impulsividade, como eu falei, alguns comportamentos na hora de falar e de agir, alguns comportamentos que você pode identificar na pessoa e você pode suspeitar que essa pessoa tenha TDAH. E assim, é fora da curva. Todo mundo tem o seu momento de distração, mas na hora que você precisa sentar para, beleza, acabou a conversa aqui, agora eu vou focar aqui. Esse acabou a conversa aqui, agora eu vou focar aqui, é muito difícil para quem tem TDAH. Porque justamente isso, por uma questão neurobiológica, entrando rapidamente nessa parte, isso é uma tarefa um tanto difícil para a sua mente trabalhar. Já que nós sabemos que a nossa atenção, tá? A área responsável pela atenção no cérebro, ela é uma parte que ela tem uma parte que você controla e uma parte que você não controla, tá? Então, não tem como você falar para alguém que tenha TDAH, que depende de neurotransmissores específicos. Neurotransmissores são as químicas que fazem a ligação dos nossos neurônios. Fala assim, olha, é só você prestar atenção, tá tudo certo. Não, tá? Isso realmente é muito difícil, porque exige o trabalho das partes que você controla e das partes que você não controla. Então, a partir desse momento, quando você tem consciência dessa questão neurobiológica, você entende que, por exemplo, um gasto energético muito mais elevado para você conseguir prestar atenção, conseguir focar e se engajar numa tarefa que não seja minimamente interessante para você. Então, por conta disso, você vai tentar entrar no assunto, você vai tentar entrar no tema, tentar entrar na reunião, tentar focar, mas você rapidamente se dispersa. Você gasta muito mais energia para conseguir manter-se engajado ali. Então, você percebe isso em comportamentos sutis da pessoa. E uma vez que você perceba, o primeiro passo é você chamar a pessoa, claro, no particular, dizer, olha, eu tenho percebido tal comportamento, é repetitivo, que pode ser uma semana ruim, que a pessoa tem um dia ruim, tá? Ou seja, tem que repetir realmente um padrão, tá? Falando da Roberta aqui, essa frase mata, é só prestar atenção, como se fosse fácil para o TDAH. Ela deve ser aí também.
E é interessante, talvez, você procurasse ajuda, procurasse orientação de um neurologista. É a porta de entrada. Ou psiquiatra, tá? Mas às vezes essa palavra psiquiatra assusta, por mais que a psiquiatria seja, inclusive, uma das áreas mais importantes para iniciar um tratamento para TDAH. Então você vai no neurologista ou psiquiatra e lá você faz diversos exames, anamnese, que é uma avaliação do seu histórico pregresso, e aí você pode ter um diagnóstico que é predominantemente clínico. Apesar de que existem exames caríssimos que possam detectar áreas que têm uma menor atividade cerebral, isso só é usado em pesquisas. Porque para você tirar esse mapa calorífico do teu cérebro é mais de 10 mil reais o exame desse, entende? Não faz sentido. Então, o exame predominantemente clínico é o suficiente para que você tenha um diagnóstico. Feito o diagnóstico, inicia-se o tratamento. Terapias onde você vai entender o seu engajamento, você vai começar a colocar atividades, rotinas e métodos para você conseguir se organizar melhor e, se for o caso, a regulação química, que vem através de alguns medicamentos que fazem com que os seus neurotransmissores se regulem durante um determinado tempo enquanto tem a ação do remédio. A combinação disso tudo, ou seja, quando você já está em tratamento, é que você consiga, sim, perceptivelmente, a partir do primeiro dia ou dos primeiros dias, ter um ganho no seu desenvolvimento, na sua capacidade de focar. Ok? Isso aí é perceptível. Eu respondi ou fugi do assunto? Respondeu, foi completo. Yuri, eu tenho duas perguntas aqui. Eu gostaria de colocá-las no meio aqui do conteúdo para que a conversa fique ainda mais rica. O Dinho pergunta quantos tipos de TDAH existem? São vários tipos? Existem tipos e níveis, tá? Não há muito consenso quanto a isso. Não que seja consensos com disparidades, não. Por que eu digo que não há muito consenso? Porque parte da literatura defende que existem dois tipos, o predominantemente desatento e o predominantemente e do tipo combinado. Predominantemente desatento e o tipo combinado. O que seria combinado? Hiperativo e com a desatenção, tá? E existiriam também três tipos, que seria uma escala um pouco mais detalhada. O hiperativo, com pouquíssima desatenção, o combinado, que seria uma fusão dos dois, e o predominantemente desatento com pouca hiperatividade. Eu acho que a definição dupla, né, de você ter o tipo combinado ou hiperativo, o combinado com a hiperatividade ou desatento, é a mais adequada pelo que eu percebo, pelo que eu leio e percebo. Por quê? O traço principal do TDAH, por mais que o nome ele puxe essa ideia da hiperatividade, às vezes as pessoas, você lê às vezes artigos assim na Globo, no G1, sei lá, qualquer site, falando assim, criança hiperativa, piriri, paroró, não sei, pessoas hiperativas, não sei o quê. Isso aí está mais em evidência, mas na verdade o traço que mais se destaca em todo o TDAH é a desatenção, dificuldade com memória operacional. E Yuri, o que é memória operacional? É você associar eventos que você está vendo agora, com que você está aprendendo agora, com coisas que você viveu no passado. Eu gosto de dar um exemplo, às vezes, em palestra, que é o seguinte. Você dirige um carro manual. Você aprendeu, tirou carteira e sabe. Aí você está entrando a primeira vez no carro automático. Beleza, você sabe que se você virar para a esquerda, o carro vai para a esquerda, aquele pedal da direita é acelerador, você já tem uma noção. Mas que diabo é aquela manopla? E cadê a embreagem? Né? Você já fica meio perdido. Então, você leva um tempo, uma curva de aprendizagem, para aprender uma coisa nova associada a uma informação que você já tinha. O combinado dessas informações, passado e presente, é a memória operacional, onde está trabalhando ali, digamos, para quem entende de informática, a memória RAM, onde está tudo rodando ali no tempo presente. Então, você tem essa dificuldade. A desatenção, ela está presente na maioria dos casos. Tanto é que o tipo predominantemente desatento, que seria o segundo tipo, né, o menos comum, que não tem hiperatividade, é justamente o TDAH que mais sofre. Quem tem TDAH é que mais sofre, porque a criança que está quietinha, e por não incomodar a professora ou o professor, lá atrás ela passa negligenciada, passa abatido. Só que ela não consegue tirar nota boa, ela não consegue focar nos estudos em casa, às vezes ela dorme, mas não está ali tendo seu pleno desempenho. E isso aí vai impactar também na vida acadêmica e profissional futuramente. E Yuri, tem uma pergunta aqui muito importante, conectada com o tema da nossa live, que é como liderar profissionais com TDAH. Esse é o Yuri Maia.
Siga o Yuri, a página dele é sensacional e essa live é da série Praticando a Teoria. A Vivian pergunta o seguinte: atuo em recursos humanos, muitos anos em processo seletivo. Se um candidato informa que tem o TDAH, como seria a forma mais justa e adequada para avaliá-lo? Bom, acho que a pergunta que pode ser feita para esse candidato, eu não vou entrar no mérito se isso é invasivo ou não. Quem for aí do RH, do direito, é que vai me dizer. É do tipo assim, como está o seu tratamento? Porque o tratamento ele é uma coisa que auxilia. Se você tem uma dificuldade visual, uma miopia severa, não sei o que, você precisa de um óculos todo dia para você poder trabalhar no seu computador, reconhecer as pessoas na rua. Então, o TDAH é a mesma coisa. Você tem ali uma dificuldade que vai te impactar, tá? Negativamente, em alguns pontos. Então é importante você estar redondo, alinhado com o tratamento. Ah, eu não sei, não posso, é caro, não sei o que, beleza. Não é obrigatório, tá? E a gente não, obviamente, não vai fazer esse tipo de distinção. Não vai excluir a pessoa por conta disso. Agora, seria interessante, se o processo de RH permitir, realmente perguntar pro coisa assim, por que você escolheu trabalhar nessa área assim da empresa, né, se for o caso, e o que você gostaria, o que você espera, o que você gostaria de fazer, porque às vezes, é como eu falei para vocês, o TDAH, tá, isso aí existem vários estudos independentes, estudos internacionais, são pessoas que costumam ter um lado criativo mais aflorado, justamente por não estarem muito enraizados no tempo presente, ou focados naquilo que deve fazer de forma cartesiana, são pessoas que, usando direito sua capacidade criativa, elas vão longe. Então, às vezes, uma pessoa que ali no almoxarifado não vai dar muita conta, mas se for para uma outra área ali da empresa, pode liderar uma nova equipe, pode ajudar muito, contribuir para aquela empresa. Então, se o RH tiver a sensibilidade de entender que está diante de uma pessoa TDAH e puder dar a opção para ela tentar escolher ou uma área ou um tipo de trabalho que exerça talvez um pouco mais de criatividade, liberdade criativa. Olha, essa aqui área é muito engessada, mas temos uma área nova aqui que a gente está criando processos novos. Por que você não tenta ali? Se permitir isso, eu acho que seria o mais justo, o mais legal e o mais, mais o que adequado. seria mais adequado, mais importante, impactante positivamente para a empresa, com certeza. Para ambos, né? E eu trabalho na área de RH, né? Já tem alguns anos. E sou formada em Direito. Então, quando você falou, ó, o pessoal de Direito e RH, eu falei, acho que sou eu. Posso te ajudar. Para você que é recursos humanos, trabalha com recrutamento e seleção, se você se deparar com um profissional afirmando que tem TDAH, é o mesmo processo que acontece quando você seleciona ou contrata profissionais com deficiência. É a transparência, tratar de forma igualitária e justa, independentemente da dificuldade ou da deficiência, e perguntar para o candidato qual a dificuldade que você apresenta, qual é a ferramenta e o recurso necessário que você tem necessidade para que eu possa viabilizar e você performar. Então, essa conversa no recrutamento e seleção, ela tem que acontecer, seja porque o profissional tem algum transtorno, como o TDAH, ou até mesmo profissionais que apresentam algum tipo de deficiência. E isso é muito comum no processo de recrutamento e seleção, e cada vez mais o RH se torna humanizado nesse processo para entender as dificuldades e, melhor, suprir com ferramentas e recursos para que esse profissional realmente consiga performar. Muito bem. E aí, Yuri, tenho aqui também uma dúvida. O TDAH, ele pode vir em qualquer fase da vida. A gente fala muito sobre crianças com transtorno, mas eu percebo que tem alguns adultos se descobrindo com esse transtorno, com os sintomas. Ele pode aparecer? Sim. Bom, vamos lá. Segundo o DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais, Manual Internacional de Transtornos Mentais, é um livrão, tá? Uma bíblia, e ele é atualizado por vários e centenas de especialistas ao redor do globo. Ele é atualizado, né? Está na 5ª edição, vai ter a 6ª depois, etc. Segundo este manual, o TDAH é um transtorno predominantemente genético. Por que predominantemente? Na grande maioria dos casos, ele ocorre predominantemente de forma genética, passado pela perna do pai. Ele é um transtorno que ele acomete em mais que 75%, de 75% a 80% homens. Existem mulheres TDAH sim, tá? Não são poucas, mas 3/4 homens e passado pelo pai. Ou seja, é mais fácil se a mãe tiver e o pai não, talvez a criança não tenha. Agora, se o pai tiver e a mãe não,
75% de chance da criança ter, ou seja, é mais forte passado pela perna do pai na hora dos passarem os genes, né? Existem sim formas de você adquirir. Inclusive, eu conheci uma pessoa que adquiriu TDAH por conta de uma lobotomia, tá? Eu acho que eu expliquei aqui, eu vou explicar novamente. Nós temos o cérebro, vou virar do ladinho aqui é a parte anterior e a parte posterior. Na parte anterior, nós temos o córtex pré-frontal, que fica mais ou menos nessa região, e é nessa região onde está acontecendo as coisas que determinam os comportamentos e as características do TDAH. Memória operacional, a percepção espacial, regras sociais, como eu te falei, é ali onde está funcionando a sua percepção do mundo real do que você está vivendo agora. Tá? Ali naquela região existe uma deficiência de um dos neurotransmissores mais importantes pela atenção, chamada dopamina. Tá? Por ter uma insuficiência de dopamina, as conexões cerebrais elas são um pouco falhas. Tá? Então, ou seja, precisa você reforçar uma mensagem para que o funcionário ou a criança aprenda o comando, você precisa repetir mais vezes, você vai evitar iniciar uma tarefa que não seja prazerosa, porque você gasta muita energia para você iniciar aquilo ali e se organizar. Não, beleza, agora eu pego a caneta, aí eu abro o computador, o que eu faço agora? Então isso é um gasto calórico muito maior. E por consequência, a nossa mente querendo nos preservar, você vai evitar a todo custo ter isso. Então por isso que pessoas com TDAH costumam ser procrastinadores crônicos. Mas claro, com o tratamento e com avisos e post-its e alarmes, isso aí tende a reduzir bastante. Voltando aqui, a questão da lobotomia, né? Esse rapaz, ele tinha novo, ele tem 28 anos, ele teve aos 26 um tumor benigno nessa região, foi necessário fazer uma cirurgia, um corte, né? Retirou ali a parte do crânio e retirou uma pequena parte do seu cérebro. Ok, recuperou, não perdeu fala, tá? Não teve nada. Só que ele começou a perceber vários sintomas do TDAH. E ele não tinha nada disso. Então, feito todo um estudo com vários especialistas, viu-se que ele adquiriu o TDAH posteriormente. Então, veja que isso realmente existe. Existem outros pontos também que podem acontecer. Geralmente, você se descobre TDAH na fase adulta, mas você não acontece na fase adulta, exceto em traumas, né, cerebrais. Mas, ou seja, veio lá da infância e não foi diagnosticado. Você pode ter sido do tipo desatento, né? Então, você não atrapalhava a professora, você passou ali a vida inteira, passou batido e se descobriu na fase adulta. Onde tudo fez sentido, né, para você. Mas, voltando novamente a essa questão de como você adquire, também mães tabagistas, né, que fumam durante a gravidez, aumenta a chance também. Crianças prematuras aumenta demais. Crianças prematuras têm 15 vezes mais chance de adquirir, de nascer com o TDAH, né? E além da questão genética. Então, existe essa gama de situações aí que você pode ter o TDAH. E Yuri, eu recebi uma pergunta aqui do Matuto Digital e é algo que eu penso sempre. Como é que a gente faz para que a equipe compreenda a condição e a dificuldade do colega e evite o rótulo e o julgamento no ambiente de trabalho? Eu acho o seguinte, que no mundo ideal, talvez fosse mais fácil responder isso. Mas não é um mundo ideal, né? As pessoas julgam muito. Né? Eu julgo as outras pessoas, as pessoas me julgam, e o mundo vai vivendo assim. Claro que enquanto o julgamento está dentro de nós, mas as nossas atitudes são atitudes neutras, atitudes que buscam a empatia e o acolhimento, ok. Agora, a partir do momento que você julga o outro através da sua régua, aí é um problema. E infelizmente eu vejo que a maioria do comportamento das pessoas. O que é julgar o outro pela sua régua? Por que esse cara não está dando conta de fazer isso? Eu dou conta de fazer isso. Por que ele não está conseguindo? Não vejo nada de errado com ele. Ele fala, ele ri, ele canta. Ele é normal, igual a mim. Isso é frescura. Entendeu? Então, como você não enxerga, né, uma questão de neurotransmissores, uma questão que você pode talvez enxergar numa tomografia, né, especializada, um exame caríssimo, você julga ali pelo que você está vendo, sem muita importância com embasamento científico e empírico. Então, eu acho que o principal é você entender, você como não TDAH, o colega, né, você entender que ele tem a dificuldade e procurar utilizar métodos que ajudem ele. Por exemplo, ajudar na memorização dele. Ajudar ele a iniciar uma tarefa. Assim, colega, eu acho que estava na hora de você fazer aquele negócio, lembra? Em vez de você esperar, tipo assim, 9 horas ele tinha que fazer tal coisa. Deu 9h30, 10 horas. Em vez de você esperar dar meio-dia para dar uma bronca assim, pô,
Pô, como assim? Você não começou? Poxa, ajuda também. Se você tem uma memória mais fácil, deu 9h15 no começo, falou assim, ó, lembra daquele negócio, aquela tarefa que você tinha para fazer? Puxa, é verdade. O cara vai lá e faz. Entendeu? É uma maneira de você contribuir também. Outra, isso aí na parte externa, os colegas, o chefe, as pessoas do setor. Agora, principalmente, eu acho que essa mudança, como eu te falei, voltando para o mundo real, essa percepção e essa vontade, o objetivo de querer evoluir e mudar, tem que vir muito da pessoa. Se você está me ouvindo agora, trabalha numa empresa, teme que as pessoas percebam que você tenha TDAH, você não falou para ninguém ainda, eu sei, tá? Muitos de vocês estão aí me ouvindo agora. Primeira coisa, não adianta você esconder. Eu acho que você esconder é pior porque você está ainda mais vulnerável à régua e o julgamento alheio. Por exemplo, os seus esquecimentos constantes. Você não é tratado por algum motivo, não tem dinheiro, médico é caro, remédio é caro, tá. Os seus esquecimentos constantes, cara, se você não expor de alguma forma que você tem uma real dificuldade neuroquímica, todo mundo vai pensar que você é preguiçoso, relaxado, um péssimo funcionário. Então, esconder não é o caminho para você se livrar das consequências do TDAH. É aceitar, compreender e falar assim, beleza, tem essa dificuldade? Vou procurar tratamento, ou vou procurar alarmes, vou procurar formas de me ajudar. E também vou tentar comunicar a minha equipe de alguma forma, talvez não usando os nomes, eu tenho um transtorno de parará, que a pessoa talvez não entenda, não queira entender, infelizmente, mas você dizer assim, olha, eu tenho um pouquinho de dificuldade nisso, então eu vou fazer tal procedimento, eu prefiro trabalhar em tal horário ou em tal área da empresa. Você mexe os seus pauzinhos para você conseguir se superar também. Então é isso, é um combinado de atitude pessoal, autoconhecimento, tratamento e uma boa dose de empatia dos colegas também, quando for possível, né? Perfeito. Antes de eu fazer mais duas perguntas incríveis que eu recebi aqui, Yuri, agora são 7h30, fique conosco, a gente tem mais 15 minutos aqui de live. Como liderar talentos com TDAH, Yuri Maia, nosso convidado de hoje. Yuri, eu tenho algumas pessoas no meu time, uma das pessoas é líder, e eu já vou fazer a pergunta aqui que eu achei muito incrível, e uma das outras pessoas eu roubei de uma outra área. Olha que caso interessante, Yuri. Uma pessoa que eu sempre admirei, respeitei, via todo o talento e a genialidade da pessoa em outra área. Uma vez eu estava no elevador, encontrei esta pessoa com a sua líder antiga, anterior, com um notebook na mão. A moça, desesperada, fazendo alguma planilha, e a líder responde para ela: "Você é burra! Eu já te falei isso várias vezes." Yuri, aquilo cortou meu coração, mas, enfim, tem também o código de ética para não se meter na vida do vizinho, né? Não podia fazer nada naquele momento. Depois, Yuri, eu descobri que a carta de demissão dessa pessoa estava no RH. Yuri, eu não pensei duas vezes, eu fui até o RH, eu fiz um alinhamento completo para conseguir roubar essa pessoa para minha área. Ela saiu de uma área como se fosse mais uma colaboradora, né? Sem performance, que não cumpre os prazos, que esquece, que se perde, se intromete na vida, nas áreas alheias. E hoje, Yuri, ela é um dos meus braços direito. Ela é uma pessoa, sim, tem a sua dificuldade? Ela tem a dificuldade, mas eu também tenho. O líder tem a sua dificuldade, o liderado tem a sua dificuldade. Mas eu fiquei imaginando o talento, o tamanho da capacidade do talento que a gente perderia por não saber que um colaborador tem o TDAH e como você pode ajudá-lo. Então você começa a se desafiar como líder e entender o outro, como ele performa melhor, quais são os horários, quais são as atividades. Será que eu tenho que lembrá-lo de alguma coisa? Às vezes, muitas vezes eu tenho que lembrar. Muitas vezes. Eu fico chateada, eu fico, Yuri, às vezes eu fico. Mas não deixo de admirar, respeitar, não deixo de elogiar, de promover. Essa pessoa já foi promovida, já recebeu mérito, enfim, não só ela. E é um que notícia maravilhosa. É um case de sucesso. E tá aí, genial, impacta positivamente outras pessoas e tem o TDAH. E ela contou isso pra mim. Esse é o detalhe, Yuri. Ela me contou. E eu falei pra ela: olha, é muito importante que você
perceba a sua dificuldade e na sua próxima liderança, por favor, converse com o seu futuro chefe, com o seu futuro líder, para que ele possa te ajudar, para que ele possa entender. Ou você passa de uma pessoa genial, criativa, para uma pessoa incompetente. E não é verdade. Então, é um caso de sucesso. Eu não tenho só essa, eu tenho uma outra. Eu amo as minhas TDAHs. Elas sabem disso, elas estão aí. Que ótimo. Eu tô vendo aí, tem muita gente, eu não sei se são... Tem muita gente aí falando e gostando bastante das suas palavras, aí emocionado, realmente. Porque é real, elas estão aqui conectadas e a gente tem um papel de líder que vai além dos resultados. Mas, Yuri, tem uma pergunta aqui muito bacana. Obrigada, pessoal que está mandando feedback aqui. Muito obrigada, eu vou deixar gravada. Muito obrigada mesmo. E tem uma pergunta aqui incrível que é: quando o TDAH é o líder, quais são as suas dicas de ouro para o líder e para o liderado? Bom, eu gosto de contar um pouquinho de uma coisa, particularidade minha, que eu tenho certeza absoluta que não é só minha. Eu estou sempre me envolvendo em coisas novas, mais por uma indisciplina de manter-se no que eu deveria fazer, do que numa real vontade de me meter em coisas novas. Já vou explicar. Eu sei que eu performo muito bem naquilo que eu amo fazer. Muito bem. Eu arrebento, fico ali 12 horas focado naquilo, se deixar. Nem me canso, sabe? Vão embora. Agora, se eu tiver duas coisas para fazer, meu desempenho já cai absurdamente. Porque tem outra coisa nerd, coisa do computador. Tem um atalho, uma tecla de atalho no computador do Windows, que é chamada Alt-Tab. Você segura o Alt e aperta o Tab. Você alterna entre as janelas. Abre o Word, abre o Chrome. Você alterna. O Alt-Tab de quem tem TDAH não funciona muito bem. Então, uma vez que você sai de uma tarefa que você está focado e entra em outra, você costuma mergulhar naquela e você esquece completamente a outra, que começa a pegar fogo, pipocou, perdeu o prazo e você ainda não voltou ainda para... Então, você tem muita dificuldade de alternar, de ser multitarefa. Eu realmente acho que pode ter TDAH que é multitarefa de maneira bem completa, ok? Eu não sou. Então, assim, eu acho que o bom líder para o TDAH, ele tem que ter muita consciência e autoconhecimento daquilo que você é bom, cara. O que você é bom mesmo, o que você pode contribuir, o que você sabe fazer de melhor. E todo o resto, delegar. Claro, o líder, ele costuma ter braços direitos e esquerdos, né? Pessoas que ficam ali ajudando a fazer a máquina funcionar, mas eu também entendo a tentação de você estar querendo fazer várias coisas e estar em vários lugares ao mesmo tempo. Não funciona, pelo menos para mim, tá, mas eu estou me dando a licença poética de falar em nome de outras pessoas. Então, o que eu acho? Foca naquilo que você realmente é bom. Todo o resto, você seja uma espécie de maestro, tá? Você que é líder. Então você foca naquilo que você realmente arrebenta, todo o resto você diz assim, gente, ó, eu acho que o caminho é por aqui, seguindo minha intuição, acho que é por aqui. Tenta fazer isso aí e me traz o resultado. Tenta fazer e por aí vai. Então, não tenha medo, não tenha receio, não tenha vergonha de liderar uma equipe. Você pode ser um excelente líder, né? Agora, eu acho que o único ponto é cuidado para você não cair na tentação de querer fazer tudo, de tudo um pouco, e acaba não fazendo nada. E pior, um líder que acaba se envolvendo em tudo, pelo menos um líder TDAH, que acaba se envolvendo em tudo, acaba fazendo de tudo muito pouco, não foca muito naquilo que deveria, mais atrapalha talvez a equipe do que coordena a equipe. Então, assim, seja disciplinado, pelo menos em meter o seu nariz naquilo que você realmente é bom e delegar todo o resto, procurar ser gentil, assim como você espera que seja gentil com você. E eu acho que a banda toca desse jeito. Eu hoje tenho uma empresa, né? Trabalho no Banco do Brasil, sou concursado, né? Tenho um chefe e sou chefe também, né? Eu sou empresário, tenho uma equipe também aqui do TDAH Descomplicado, do meu programa de mentoria. Então eu tive que aprender na raça, tudo isso que eu tô falando, gente, é coisa que eu pratico, tá? Não tô aqui de blá blá blá, não. Então eu aprendi a realmente fazer isso porque eu acho que funciona muito melhor. Acho não, tenho certeza. Acho que a dica pode ser essa. Muito bom. E tem uma líder também que trabalha comigo, do meu time. Ela está aqui conectada. A gente fala quase todo dia sobre isso.
E aí eu quero tirar uma dúvida, Yuri. Sabe o que ela faz com o time dela? Porque ela é uma supervisora e tem um time. Ela não tem certeza se tem o TDAH, mas novamente tem aqueles indícios e aquelas algumas dificuldades. Yuri, ela fala para o time, eu tenho uma dificuldade de memorizar. Você precisa me lembrar. Vamos combinar que você me lembra? Eu gosto muito desse posicionamento. Eu queria saber de você se vale a pena o líder expor essa vulnerabilidade. Na minha Claro. opinião, minha humilde opinião, eu penso que sim, mas eu quero ouvir de você. Se você acha que vale a pena o líder jogar claro com a equipe e falar, veja, eu tenho esta dificuldade e eu preciso da sua ajuda nisso. Talvez eu seja meio suspeito, porque minha empresa é o TDAH descomplicado, então não dá para esconder dos meus funcionários que eu tenho, né? Mas eu acho que é o seguinte, eu tenho uma funcionária muito querida, tá? Que é a Natasha, inclusive, falo o nome dela aqui, e eu falo para ela assim, olha, mocinha, você é minha memória, você é minha agenda. Então, eu passo algumas coisas para ela, peço opinião dela, mas você fala assim, pelo amor de Deus, anota isso. Pelo amor de Deus, anota isso. Então, ela vai sempre lembrando de anotar, de fazer as coisas, de forma que eu não esqueça. Eu estou sempre ajudando ela, tá? Um líder é uma pessoa que apoia também. Não estou só na retaguarda, estou ali supervisionando as coisas e tudo, mas eu peço para ela, pelo amor de Deus, eu sei que você é muito, ela é muito boa de memória, ela é muito organizada, boa de memória, então você vai ser minha organização, você vai ser minha memória. E não tem problema nisso, é combinar o jogo. Eu acho que a pessoa, como eu falei, o TDAH, quando ele se conhece, que ele sabe a sua capacidade, isso deixa de ser tabu. Vamos supor, o TDAH líder, né? Chegou ou num alto cargo de uma empresa, ou tem sua própria empresa, etc. E está em um cargo de liderança. Ele já falou, ó, gente, é o seguinte, eu sou muito bom nisso aqui, vou ajudar vocês pra caramba naquilo ali, mas nisso aqui eu preciso de vocês. Nisso aqui eu preciso que vocês sejam o meu braço direito. Nisso aqui eu quero que vocês sejam a minha memória. E por aí vai. Entendeu? Então, você tem que ter pelo menos a capacidade de conseguir coordenar e organizar direitinho as tarefas da sua equipe e não tem problema nenhum. Fale as suas dificuldades, né? Afinal, mesmo se você não tem TDAH, você também tem alguma dificuldade específica. Né? Mesmo que você não tenha, Bianca, que pode não ter o TDAH, você tem suas dificuldades, você costuma pedir ajuda também. Por mais que isso seja mais acentuado em quem tenha TDAH, por favor, não se incomode, não se sinta inferior por causa disso. Peça sim ajuda e as coisas vão funcionar muito bem desse jeito. Olha, infelizmente são 7h41, 19h41, nós temos mais 4 minutos da nossa live. Mas antes de eu passar a bola para o Yuri para as considerações finais, e ele vai indicar uma leitura que eu vou pedir para ele, não vai embora ainda. Eu quero agradecer muito você que está aí. Demais. Foi uma live emocionante. Eu gostei muito de ouvir o Yuri. Como eu falei no início, essa live foi escolhida e eu estou dedicando para o meu filho, que um dia ele vai trabalhar e um dia eu espero que ele tenha uma liderança humanizada que entenda todas as dificuldades dele, ele tendo TDAH ou não. Quero também agradecer as pessoas que trabalham comigo, que viabilizaram essa live, me ajudaram a estar aqui hoje. Quero agradecer o time do Yuri. Obrigada, Natasha. Obrigada, você foi Obrigado. super atenciosa. E obrigada a todos vocês, de verdade. A série de lives Praticando a Teoria tem esse objetivo. O objetivo é super simples. A gente quer fazer um detox no mundo corporativo de forma prática, juntos. Eu quero levar dicas práticas para você, para que a gente possa juntos transformar o mundo corporativo num mundo melhor, mais saudável. E Yuri, me conta uma coisa. Pois Me deixa aí uma recomendação de leitura para quem quer entender mais sobre o TDAH, ou para o seu filho, porque vai ser é o futuro do trabalho, ou para quem é líder TDAH, para quem é liderado TDAH. Deixa para a gente, por favor, a sua contribuição em como a gente pode ter mais conhecimento sobre o transtorno. Bom, eu gostaria de dar 3 livros, sendo que um deles é best-seller, todo mundo conhece, e 2 são mais para TDAH, não são os mais vendidos. Eu quero ver se eu acho um deles aqui que estava por aqui zanzando. Eu já perdi esse livro, estava por aqui, eu estava mexendo com ele agora cedo. Quando você começou a falar, eu olhei para o lado e não estava achando ele não. Mas eu vou dizer qual que é. Tá no meu story, gente. Se vocês entrarem no TDAH Descomplicado, eu recomendei esse livro hoje. O primeiro dele é para você aprender a estudar. Todo mundo está estudando, você adulto que está no mundo corporativo, você tem que estar estudando coisas novas, né, para você se atualizar, que é Aprendendo Inteligência, do professor Pierre.
Pierluigi Piazzi, mas se botar Professor Pierre, é um livrinho azul, Aprendendo Inteligência, livrinho azul. Ele não fala exatamente sobre TDAH, mas ele ensina você a estudar justamente, ele começa o livro explicando exatamente partes do seu cérebro. Explicando exatamente assim, olha, se você só lê, você está estudando de maneira incompleta. Você deveria ler e escrever e tal, e diz todas as técnicas dele lá do livro. Leia que vocês vão gostar. Então esse é um livro para quem quer aprender a estudar de maneira mais eficiente. Gastar menos horas com um estudo improdutivo. Beleza? O segundo livro, que ainda não é o tal do best-seller, seria o No Mundo da Lua, tá? Que ele é um livro mais específico para TDAH, para quem quer entender a cabeça de filhos TDAH, criança TDAH. É do Paulo Matos, tá? Que é um neurologista aí, bastante conhecido, renomado. E ele, por que eu recomendo ele? Porque ele é de fácil leitura, os capítulos são temáticos, é quase que consultivo. Mas não é consultivo para médicos, digamos assim. Ele é mais para os pais, uma linguagem acessível. Então ele é riquíssimo nesse sentido, tá? Vocês vão abordar muitas situações ali. E o outro que eu acho que é muito importante, que também me ajudou a mexer, a virar a forma, virar chaves, né? Girar chaves de entendimento da vida, é A Única Coisa. É um livrinho vermelho, eu esqueci o autor dele, ele está ali na minha estante. A Única Coisa. Se eu botar A Única Coisa livro, é o vermelhinho, é o que você vai achar. Esse livro, ele começa com um provérbio russo, eu não sei se é russo, mas está escrito ali assim, que se você se você seguir a pegada de 2 coelhos, se você for caçar 2 coelhos na neve, uma coisa assim, você vai acabar ficando sem nenhum. Então ele fala muito sobre a questão do foco, né? E esse livro ele diz basicamente o seguinte, né? O foco, o cerne do livro é: foque naquilo que você é melhor e foque e comece pelo que é mais difícil, pelo que vai trazer mais resultados naquele dia. Então eu sei que você acorda com 1000 ideias, com 10 coisas para fazer, esqueça as 10 coisas, foque em 3 em ordem decrescente, aqui, ó, a primeira mais importante, segunda e terceira. E o resto você vai fazendo quando puder. Se você seguir essa regra, né, princípio de Pareto, 20% das coisas tem 80% dos resultados, você vai ter um dia mais produtivo, uma vida mais produtiva. São livros de começo, tá? Claro que eu tenho vários outros aqui. Tem um novo aqui também, gente, que fala que esse aqui está ao alcance da mão. Esse aqui é o último TDAH Aprendendo a Viver, do Russell Barkley. Tá? Então, pessoal, depois eu vou deixar na minha página, eu coloco no Stories, eu vou fazer um resumo dessa live, vou deixar salvo no IGTV e também já anotamos aqui todos os livros indicados pelo Yuri, vai ficar lá no meu Stories, tá? E também tem o Stories do Yuri. Então ele trata sobre as dificuldades que você tem desde o começo. Então se você é adulto TDAH, por mais que ele trate de dificuldades mais na infância e adolescência, você vai se entender e você vai tirar dicas positivas daquilo. Tá? Então ele é um livro também, olha, não é fininho, um livro muito bom, com uma linguagem também super acessível. É um trabalho do Dr. Barkley e de vários outros profissionais, tá? Inclusive do Brasil. E tá muito bom. Ele é um livro que você realmente deve ter. Não é muito barato, mas é um livro que vale muito a pena. Tá? Então seriam esses 4 livros aí que eu queria mostrar para vocês. E também já estou falando para caramba aqui, já até passou nosso tempo. Eu quero realmente agradecer, tá, o fato de vocês estarem aqui. Os seguidores também da Bianca, do Liderança e Microlearning, também do TDAH Descomplicado, quem está aqui prestigiando. E é isso, gente. Contem comigo. Conte comigo, Bianca, tá? Obrigada. TDAH Descomplicado está de portas abertas aí. Eu ia fazer essa live antes, mas acabou não dando, né? Porque eu tive um problema aí de saúde e tal. Mas, enfim, estou readequando minha agenda e deu tudo certo. Foi excelente, eu adorei estar aqui com você. Foi um prazer, um tema que me agrada muito. E é isso. Muito feliz por essa noite aqui e muito obrigado. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, Yuri. E a gente segue firme e forte, você no seu ambiente, promovendo conhecimento, levando aí conteúdo relevante para os seus seguidores e por aqui também. Liderança humanizada multiplica resultados e a gente quer mais praticar toda essa teoria. E eu espero vocês nas próximas lives. Fique antenado aí na minha página para que você tenha acesso à nossa agenda. Essa semana a gente ainda vai falar sobre racismo estrutural. Tem muita coisa boa vindo aí. Yuri, muito obrigada. Foi um presente essa live. Muito obrigada e até a próxima. Posso fazer uma foto? Claro, vamos lá. Desativando comentários, ainda bem que eu lembrei da foto. Se você gostou da live, tira um print agora. Tira o print. Você pode marcar as pessoas.
Manda essa live para alguém que vai fazer sentido, que você vai inspirar, que você vai ajudar. Ajuda a gente a incentivar o desenvolvimento e a essa empatia no mundo corporativo. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Boa noite e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.